continuando as nossas assertivas acerca dos 8 anos do governo Lula, é fundamental colocar aqui para vocês como é que foi o início desse governo, né? Você pode não se lembrar, mas durante a campanha presidencial, né, do ano de 2001 para o governo de 2002, né, em que Lula disputava a presidência com o PSDBista tucano José Serra, que agora, há poucos meses também, voltou a disputar a presidência da República com Dilma Rousseff, o então candidato Lula se travestia numa espécie de, que ele mesmo chamava de Lulinha, paz e amor. Ou seja, de que ele naquela campanha presidencial, lembrando que Lula participou de outras 3 campanhas presidenciais, a campanha presidencial de 1989, a campanha presidencial de 94, a campanha presidencial de 98, derrotado, respectivamente, por Fernando Collor de Mello, né, do PRN, partido já extinto, Collor que foi depois impedido durante seu governo, sofreu um processo de impedimento ou impeachment, a mesma coisa, em 92. Depois Lula foi derrotado pelo candidato Fernando Henrique Cardoso, à época ministro, né, do Planejamento, ministro da Economia, né, do governo Itamar Franco, que institucionalizou, implementou o Plano Real, que encerrou um período longo de inflação altíssima na vida econômica brasileira, e depois foi derrotado pela primeira reeleição, primeira experiência de reeleição para cargos do Executivo, onde Fernando Henrique foi reeleito, vencendo novamente Lula em 98. Pois bem, esse Lulinha, paz e amor assumido nas eleições de 2002, nada mais era do que um rompimento aberto de Lula com o seu histórico radicalismo. Radicalismo, vamos colocar aí aspas nesse radicalismo, pois definitivamente Luiz Inácio Lula da Silva jamais, eu repito, jamais foi um revolucionário. Talvez nem tenha tensionado ser, né? Apesar do histórico do irmão comunista preso na ditadura, né? Também operário, mas Lula jamais foi um revolucionário. E também jamais foi um homem de direita. Não vamos ser levianos. Lula sempre foi um operário, um homem do povo, né? Que talvez em algum momento da sua carreira política, principalmente ainda imbuído daquela coisa do líder sindical, tenha tido no seu argumento algo de radical, mas jamais ele se apresentou realmente como um revolucionário, como uma liderança revolucionária que estivesse disposta a liderar as massas brasileiras para a construção de uma nova sociedade brasileira, socialista em especial. Ele jamais foi isso. Lula sempre foi um reformista. E se nós pensarmos mais criticamente, depois de eleito, com essa postura agora de não radicalismo, que ele chamou de paz e amor, Lula escreve de próprio punho uma carta endereçada, entre aspas, aos brasileiros, assim que assumiu o poder. Por quê? Porque havia um receio, isso foi explorado durante as eleições pelo candidato da oposição, havia um receio de que a ascensão de Lula ao poder significaria uma debandada de investimentos no país, porque, em tese, Lula, no poder, faria o Brasil caminhar a passos largos rumo ao socialismo. Então, para garantir ao mercado uma certa tranquilidade, já que para o jargão
economicista e burguês por excelência, o mercado é uma entidade viva mesmo, no sentido clássico do liberalismo, e como entidade viva, o mercado tem humores, né? É o que eles chamam, o mercado está de bom humor, o mercado está de mau humor, o mercado está aquecido, o mercado está nervoso, o mercado está tranquilo, né? Então, para garantir aos patrões, para garantir à burguesia de que não promoveria rupturas, ele escreve essa carta endereçada aos brasileiros, vamos colocar aí, brasileiros, entre aspas. É uma carta endereçada à burguesia nacional e internacional, sem sombra de dúvidas, mostrando desde o princípio, ó, não vou romper com a ordem constitucional, não vou implementar nenhuma loucura, entre aspas, que seria realmente partir para a construção de um novo Brasil, e vou governar conforme dita a música. Foi isso que foi feito, né? Nos primeiros anos de governo Lula, eu falei aqui no vídeo anterior a respeito de projetos assistencialistas. O primeiro dele é o Fome Zero. Lembrando até as palavras do presidente Lula, sendo que uma das metas do seu governo seria que todo brasileiro tivesse a oportunidade de comer 3 vezes ao dia, que ele sairia do poder e que se o brasileiro pelo menos comesse 3 vezes ao dia, ele já se daria por satisfeito. E o programa social levado pelo governo, institucionalizado, que buscou sanar essa problemática da fome, é o chamado Fome Zero. Pois bem, finalizando, nesse segundo governo Lula, entrou em discussão, entrou em pauta a questão do projeto, né, do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH, que foi intensamente combatido pelos setores mais conservadores, mais retrógrados, mais atrasados, anacrônicos da sociedade brasileira. E aí, obviamente, quando se fala de setores atrasados, conservadores, anacrônicos, a gente só pode ter na mente a igreja, né? As religiões institucionalizadas, sob duas vias, tanto a católica quanto a protestante, se unem nesse contexto para tentar impedir o avanço desse plano, né, desse Programa Nacional de Direitos Humanos, ou Plano Nacional de Direitos Humanos. O que é incrível, porque como pode, né, homens de fé elevada, igrejas preocupadas com o bem-estar do ser humano, né, das boas ações, ir contra um programa de direitos humanos? Isso é algo que deve ser motivo de nossa reflexão contínua. As razões apontadas por esses setores conservadores, contrários ao Plano Nacional de Direitos Humanos, seria de propostas como da legalização do aborto, né, do reconhecimento do casamento de pessoas homoafetivas, ou casamento gay, casamento de homossexuais, união civil é a palavra mais correta para isso, até porque as pessoas que possuem uma relação homoafetiva, elas não estão buscando o reconhecimento religioso, né, para sua união. Elas buscam o reconhecimento legal, civil, jurídico para sua união. E isso, por mais que esses setores conservadores batam nessa tecla anacrônica e contrária, ventos pós-modernos muito mais fortes vão fazer com que, mais hora ou menos hora, estas questões como o aborto e como a união civil de homossexuais seja implementada no Brasil, quer queiram ou não. Fato esse que já é consumado em países como a Argentina, aqui do nosso lado.
Então é uma realidade que, por mais que esses setores combatam, é uma realidade que está aí e que virá. São ventos de transformação, né? É uma nova sociedade que se constrói numa velocidade muito maior, né, que a lerdeza ignorante dessas instituições. Além disso, esse Plano Nacional de Direitos Humanos buscou, né, sofreu críticas de setores também conservadores presentes na mídia brasileira, em especial o Grupo Abril, a revista Veja, capitaneado pela revista Veja, e outros jornalistas alinhados àquilo que o jornalista Paulo Henrique Amorim chama de PIG, que seria o partido, né, da imprensa golpista. É claro que é uma alusão irônica, sarcástica à figura do porco, são porcos, né, mas realmente há toda uma movimentação oposicionista que joga muito baixo, que é conservadora ao extremo, presentes no Grupo Abril e aí, mais do que nunca, através da sua revista Veja, que é uma revista que desinforma ao extremo. Não só desinforma, como busca enraizar no leitor uma série, né, de dogmas, de éticas extremamente conservadoras e direitistas, né? Em educação, então, nem se fala. E dentro desse plano, o projeto de direitos humanos, há a proposta de regulamentação das mídias. E essas mídias conservadoras brigam contra esse plano, dizendo que isso é censura de conteúdo, ou é censura pura e simplesmente. Mas vamos pensar criticamente aqui. A mídia brasileira, eletrônica, jornalística, seja qual for, ela preza pela qualidade realmente? É óbvio que não. Basta você ligar na TV aberta, que é o grande exemplo de mídia massificada eletrônica, né, que é a TV aberta, e a gente se depara com aberrações do tipo José Luiz da Atena, que emprega preconceito contra ateus em rede nacional. Você liga na Rede TV e assiste programas aonde se explora a miséria humana e tenta se chamar isso de jornalismo, como no caso da Sônia Abrão. E isso sem falar numa série interminável, né, de programas e de canais de televisão que realmente, se você pensar bem, não seria uma má ideia regulamentar, né, censurar mesmo certos veículos que não têm como compromisso um jornalismo de qualidade, ou informação de qualidade, ou informação sem carregar muito, né, esse lado ideológico, sem ficar defendendo muito uma ideia, demonizar o outro lado. Então, é questionado. Pois bem, nesses dois vídeos eu busquei mostrar a vocês um pouco do que foi esses 8 anos do governo Lula. Ok? Espero todos aqui nesse ano de 2011. Bom Réveillon, Feliz Natal. Até lá.